Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juariri Palharim. Lucas capítulo 15, verso 17. Assim que você achar, dê uma olhadinha aí ao teu lado. Se você vê alguém sem a palavra de Deus, e chega perto da pessoa. Mesmo não conhecendo a pessoa, chega perto dela. Evangelho de Lucas capítulo 15, verso 17. Está escrito que Jesus contou a parábola do filho pródigo e diz em determinado tempo: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém, igreja? Você crê que Jesus realmente contou essa história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo? Você crê que é a palavra de Deus? Então vamos aplaudir esta palavra, vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplaude bastante mesmo. Quanto mais você aplaude, mais o Espírito Santo de Deus se regozija. Quanto mais você aplaude, mais os anjos voam dentro desta igreja. Mais os anjos de Deus cantam e dançam. Isso dá glória, glória, glória. Enquanto você aplaude, glorifica, glorifica e glorifica. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja. Este povo abençoado que te busca, que te glorifica, que te exalta. E como reconhecimento de que este povo te adora, Senhor, por estar recebendo este louvor, comece a derramar bênçãos agora sobre esta igreja. Unge-nos agora para pregar o teu evangelho. Fala através da nossa boca, que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Jesus era extraordinário para contar histórias e fazer ali uma aplicação poderosa dos mistérios do céu e da terra. E quando o Senhor Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele conseguiu resumir ali toda a natureza humana, o pensamento humano, o comportamento humano, a queda humana, e conseguiu também colocar em poucas palavras o amor de Deus, a disposição de Deus para restaurar, mesmo quando a pessoa não é digna e quando a pessoa não merece mais. Se toda a Bíblia, o Evangelho, se perdesse e permanecesse apenas aqui, este capítulo 15 de Lucas, nós teríamos uma visão completa do plano de Deus para salvar as almas, porque aqui ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a moeda perdida, e também a parábola do filho pródigo, o amor de Deus totalmente revelado em apenas um capítulo da Bíblia. Eu considero essa história do filho pródigo uma das histórias mais sublimes que o Senhor Jesus contou. Jesus disse que um homem rico, muito rico, um fazendeiro, tinha 2 filhos. E os filhos cresceram dentro da fazenda, e ele tinha muitos empregados e muitos bens, e a vida na fazenda era tranquila, sossegada, e todos viviam em segurança. Mas o filho mais novo, quando atingiu aquela fase de 18, 19 anos, quando ele começou a sentir que já era um homem feito, ele mostrou todo o seu descontentamento com aquele lugar que ele vivia, porque ele achava que a vida na fazenda era muito simples e parada. Ele gostaria de morar num lugar onde as coisas acontecessem, onde houvesse bastante agito, onde ele pudesse aproveitar a noite, aproveitar a juventude. Dentro da fazenda não dava, nada acontecia de especial. Ele olhava além das montanhas e ficava sonhando com o mundo lá fora. Ele pensava dele ter muita coisa interessante para fazer. Se meu pai morresse, eu herdaria tudo, herdaria a minha parte, meio a meio com meu irmão.
eu não tenho dúvida nenhuma do que eu faria. Eu pegaria a minha herança e iria embora, ia desaparecer daqui, iria para um lugar assim mais cultural, um lugar que tivesse mais vida, não essa fazenda parada. Que pena que eu estou aqui. E ele foi sendo tragado por essa ideia de largar tudo e ir embora, mas não ir de mãos vazias. Ele queria ter recursos, ele queria aproveitar enquanto era jovem para conseguir usufruir a vida. Mas o pai dele era muito saudável, ele sabia que o pai dele não ia morrer. E ele pensava, pode ser que um dia papai morra, mas aí eu posso estar velho, minha juventude já foi embora e eu perdi os melhores anos da minha vida. Eu vou conversar com meu pai. E ele foi conversar com o pai. Jesus nos conta que ele foi pedir a parte da fazenda que lhe pertencia por herança. Mas espera aí, o pai dele está vivo. E a gente sabe que herança só pode ser dada depois que a pessoa morre, através de um testamento. É feita uma partilha, é feito um inventário. Quer dizer que ele antecipou a ordem das coisas. Eu imagino que ele deve ter chegado para o pai dele e dito assim: pai, o senhor sabe que eu não estou feliz aqui na fazenda, eu quero ir para a cidade grande, eu quero ir para outros lugares, a minha vida não é aqui não, eu quero aproveitar a vida, a juventude, eu quero ir embora. Se eu ficar torcendo para o senhor morrer, não é justo. Eu não acho que eu tenho que esperar o senhor morrer para depois eu pegar a minha parte na herança e ir aproveitar a vida. Pai, vamos fazer uma coisa? Faz a partilha agora. Veja qual é a parte na fazenda que me pertence, caso o senhor morresse. E aquilo que eu iria receber só com a sua morte, me dá agora em vida. Me dá a parte na fazenda que me pertence. E o pai, então, para não descontentar o filho e para atender o pedido do filho, mandou fazer um levantamento de todos os bens que haviam na fazenda e mostrou para o filho e disse: a tua parte é tanto, porque eu sou o dono, teu irmão também é herdeiro e você é o outro herdeiro. Então a parte que te cabe é esta. Mas vamos fazer o seguinte: eu te dou a tua parte em dinheiro e você vai embora com as tuas coisas. Leva o que você tem, leva a tua roupa, leva os empregados que você quiser e eu te dou esta tua parte em dinheiro. Puxa, o filho deu pulo desse tamanho. Oh, pai, que maravilha! E pegou a sua parte na fazenda e alguns dias depois foi embora. Foi embora com uma grande comitiva, montado num cavalo bonito, com roupas de príncipe e seguido por outros empregados que iam a pé puxando montarias, carregados de mercadoria, coisas preciosas. Ele foi levando tudo e foi embora, nem olhando para trás, só olhando além da montanha, só pensando na vida que o aguardava e como ele seria feliz agora. Nem olhou para trás, nem se despediu direito do seu pai e foi embora. O pai só viu aquele filho se afastando e sentiu tristeza, porque o desejo daquele pai era segurar o filho na fazenda. Mas filho cresce e sabe como é que é, bate asas, não é? Você cria um filho, até 12, 13, 14 anos você leva ele junto com você. Daí para frente começa a ficar difícil. O filho já não quer sair com o pai, já não quer sair com a mãe, quer sair com os colegas, é verdade ou não é? O pai, a mãe, perde o controle sobre o filho. Então esse pai sabia que mesmo que ele quisesse manter o filho ali na marra, ele não poderia, porque o rapaz ficaria cada dia mais revoltado. Ele tomou a decisão correta. Vai, meu filho, eu te abençoo ainda, pode ir. E o filho foi. Mas aquele pai sabia que aquele negócio não daria certo. Muito bem, o filho foi embora feliz, ele só enxergava o futuro. Jesus diz aqui que ele viajou para uma terra longínqua, foi para um lugar muito distante. E quando ele entrou na cidade, montado naquele cavalo, com aquelas roupas, e com aqueles empregados, com aqueles animais abarrotados de mercadoria, todo mundo percebeu que um moço rico estava se mudando para aquela cidade. Foi o maior burburinho, todo mundo queria conhecê-lo. Imediatamente ele foi e alugou uma bela de uma mansão, uma casa enorme, uma casa altamente valorizada. Ele alugou aquela casa
Falou, agora eu vou morar aqui até enjoar, depois eu vou para outra terra, o que eu quero é aproveitar a vida. E ele se mudando ali, ele resolveu dar festa, uma grande festa, para ficar conhecido pela alta sociedade. Chamou ali pessoas que conheciam as pessoas também na cidade e enviou convites para todo mundo. E naquela noite, numa grande festa, em alto estilo, ele foi apresentado para a nata, para as pessoas mais ricas da cidade. Fez um sucesso tremendo. As moças se apaixonaram à primeira vista. Jovem, bonito e rico, que belo partido. E ele fez amizades com outros jovens da idade dele, que falaram, olha, eu vou te mostrar os lugares de agito, os lugares de diversão, nós vamos te levar aqui nos lugares, nós já conhecemos tudo, aqui você vai ser feliz. Puxa, ele vibrou. Toda noite era festa, toda noite era só alegria. Jesus disse que ele passou a viver dissolutamente. Orgias, noitadas, prostituições. Uma pessoa que começa a viver desta maneira vai ter problemas, porque a pessoa vive na noitada, vai dormir de madrugada, não tem vontade de levantar 5, 6, 7 horas da manhã, vai dormir até as 10, até o meio-dia, até 1 da tarde, não tem condição de produzir nada, acorda, come, se arruma e já é noite de novo, mais uma noitada. Quer dizer, a pessoa fica nesse círculo vicioso. Essa é a vida dissoluta. Prostituições, orgias. Ele estava na vida que ele queria. Para isso, ele havia pedido a parte na herança. Agora sou dono do meu nariz. Faço o que eu quero e meu pai não está perto para ficar me chamando a atenção, me dando bronca, me controlando, me vigiando. Agora eu chego a hora que eu quero, durmo até a hora que eu quero, levanto a hora que eu quero. Não tem ninguém me mandando levantar cedo, que nem era lá na fazenda. Imagina só, 5 horas da manhã tinha que estar de pé naquela fazenda. Agora não, agora durmo até o meio-dia. E não levo bronca de ninguém, porque eu sou o chefe, eu sou o patrão, sou eu que mando nessa casa. Mas Jesus disse que ele foi gastando e muito brevemente, da maneira que ele foi gastando, o dinheiro se acabou. E ele começou a padecer necessidades primárias. Tinha empregados, mas não tinha dinheiro para pagar o salário. Tinha uma bela casa, uma bela mesa, mas não tinha dinheiro para colocar comida na mesa. E os empregados começaram a reclamar. Os empregados foram abandonando, o patrão não paga, foram saindo. Também as pessoas que forneciam bebida, alimento para as festas, também queriam receber, senão não traziam nada. Então foram cortando o fornecimento. E o que é pior, o dono da casa veio receber o aluguel e ele não tinha dinheiro para pagar. Então ele disse, não se preocupe não, eu tenho muitos amigos nessa cidade. Eu vou pedir emprestado e eu te pago o aluguel. Não se preocupe. E ele achou que seria fácil. Afinal de contas, ele era conhecido das pessoas mais ricas daquele lugar. Todo mundo gostava dele. Quantas e quantas vezes ele também foi nas festas, nas outras mansões e foi super bem recebido. Jesus disse que começou uma crise ali, ele começou a padecer necessidades, então ele foi procurar o socorro dos amigos. Dá até para imaginar ele chegando na casa do melhor amigo, aquele companheiro de grandes noitadas, e dizendo, pois é, rapaz, você vê, eu fui gastando, o meu dinheiro acabou, estou sem dinheiro para pagar o aluguel, você pode me emprestar o dinheiro para eu pagar o aluguel? E o amigo respondeu, olha, não tenho como, porque se eu te emprestar, vai me fazer falta. Você sabe que há uma crise na terra, há uma fome muito grande no mundo, e quem tem que tomar conta. Se eu te entregar, vai fazer falta para mim. Olha, mas vai falar com fulano lá, parece que ele está numa situação melhor. Ah é, boa ideia, eu vou falar com ele. Foi na casa do outro amigo, companheiro de grandes noitadas, de altas festas. Pois é, fulano, você vê, fiquei sem dinheiro, tenho que pagar o aluguel, senão vou ser despejado. Ih, rapaz, mas não vai dar não. Eu não tenho como te emprestar. Eu também vou precisar do dinheiro. E assim ele foi de porta em porta, recebendo um não atrás do outro. Foi naquela hora que ele começou a perceber que ele pensava que tinha amigos,
Ele não tinha amigo coisa nenhuma. Então ele foi tentar no banco. Bom, o banqueiro vai com certeza me emprestar dinheiro. E no banqueiro ele foi e pediu. E o banqueiro disse: que garantia você me dá? Você tem imóvel com escritura? Você tem um campo, um terreno para me oferecer em garantia? Não, não tenho nada, é alugado. Pois é, mas como é que eu vou te emprestar dinheiro se você não vai me dar garantia? Infelizmente o banco gostaria, mas não pode emprestar. Sinto muito. E assim acabou a última oportunidade. Resultado: voltou para casa abatido, desanimado, revoltado, chateado. Puxa, fulano podia ter me arrumado, o que custava? Não, mas não tem problema, eu vou arrumar emprego. E saiu procurando emprego. Só que em época de crise ninguém contrata, só demite. Fica difícil arrumar emprego em época de crise. E ele não conseguiu arrumar emprego, apesar da boa formação que ele tinha. Enquanto isso, o dono da casa veio lá e botou todas as coisas para fora e o despejou. Quando ele voltou, não tinha mais casa para morar, não tinha mais empregados, só a roupa do corpo. Começou a padecer necessidade, teve fome, falou: não, mas eu vou arrumar um emprego, eu tenho um bom currículo. E ele chegou lá para um homem na cidade, um homem rico, e falou: olha, eu fui criado em fazenda, eu sei administrar tudo, conheço tudo de campo, de terra, de criação, pode me contratar que eu vou trabalhar, você não vai se arrepender. E o homem falou: olha, o único serviço que eu tenho, que eu poderia te dar, é apacentar porcos. Puxa, mas apacentar porcos é o único trabalho que eu tenho, é pegar ou largar. Quer? Eu quero. Qual o salário? Combinou lá um salário, lógico que um salário mixaria, porque cuidar de porcos não é nenhum grande trabalho, não é nenhuma grande responsabilidade. Era só ficar olhando os porcos, dar comida para os porcos, dar água para os porcos. Então um salário miserável, um salário aviltante. Mas em época de crise, pega o que tem. E ele pegou e foi trabalhar com os porcos. Jesus conta que a fome daquele moço era tão grande que ele desejava até comer as bolotas que os porcos comiam. As bolotas é uma espécie de vagem comprida, parece uma vagem de feijão, e o caroço é escuro, e em volta do caroço tem uma polpa. O porco come aquilo totalmente, come a vagem, come a semente, mastiga tudo. Mas os pobres que comem também bolotas, os mendigos principalmente, eles têm que abrir a bolota e só fica chupando a semente para pegar aquela polpa que está em volta. Quer dizer, não é um alimento, não dá para matar a fome de ninguém, mas agora ele está padecendo necessidade. A roupa do corpo é tudo que ele tem. Pois perdendo, talvez até negociou: olha, essa roupa vale tanto. E aí foi, o trabalho no campo junto com os porcos continuou, a roupa foi apodrecendo, foi envelhecendo, foi rasgando, ele não tinha onde tomar banho, ele não tinha onde trocar de roupa, ele não tinha onde dormir, ele dormia junto com os porcos, dormia no chiqueiro, a roupa foi ficando suja, ele não tomava banho, não lavava a cabeça, não fazia barba, não limpava as unhas. O homem foi mudando, o moço foi se tornando um retrato da miséria. Parecia um mendigo, parecia um louco. O cabelo desgrenhado, abatido, aquela barba. E foi assim que ele passou a viver cada vez pior. Os dias passando, ele cada vez mais sujo, envolvido ali com os porcos. E no dia que ele não resistiu, no dia que ele estava agachado ali, querendo comer as bolotas junto com os porcos, olha aonde que ele foi parar. Veja a queda. Ele está chafurdando ali as bolotas, com apetite, com vontade de comer igual aos porcos. Ele foi reduzido a uma criatura, ele perdeu aquele status de uma pessoa digna, e os companheiros dele agora são os porcos. Antes ele vivia nas mesas mais requintadas com as melhores bebidas, agora o que ele tem na frente é lavagem e bolota, e achando que aquilo é um manjar. Veja a que ponto que o diabo leva uma pessoa. Veja a que ponto o pecado, a rebeldia leva a pessoa. Naquele momento que ele estava quase comendo a comida dos porcos,
ele se lembrou do tempo na fazenda. Ele se lembrou quando ele acordava cedo, é verdade, trabalhava no campo, mas e agora? Ele não está tendo que acordar cedo, não está tendo que trabalhar no campo? Antes ele trabalhava com o pai, agora ele está trabalhando para o ímpio. Antes ele comia com o pai, com o irmão, era uma fartura. Agora ele está querendo comer a comida dos porcos, quando ele estava a ponto já de se transformar num animal, de se transformar numa criatura igual aos porcos. Ele se lembrou de tudo isso e nesse momento ele caiu em si. Jesus disse que ele caiu em si e ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome, nesse chiqueiro fedido, no meio desses porcos imundos, passando necessidade, querendo comer as bolotas dos porcos. Não, isso não vai continuar. Eu não vou continuar nesse chiqueiro. Eu tenho um pai rico, eu tenho um pai amoroso. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou me levantar daqui e eu vou até a minha casa e eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E Jesus disse que ele se levantou imundo, fedido. Você já viu como que é chiqueiro de porco, né? Quem aqui já entrou dentro de um chiqueiro? Levante a mão. Vocês estão criando porcos, é? Tem porcos lá no quintal? Um dia falaram para mim: João Ribe, a leitoa teve porquinho. Vai ter que gracinha, vai ter que bonitinho. Vai ver os porquinhos mamando. Cheguei lá, não consegui. Voltei um pouquinho, respirei fundo e fui de novo. O ar preso. É, bonitinho. Não dá, né? Chiqueiro não dá. Ele morava no chiqueiro, ele estava sujo e imundo, ele havia se tornado aparentemente igual a um porco. Mas agora ele vai voltar, e ele se levantando foi. Jesus, quando começou a contar essa história, disse que ele tinha viajado para uma terra longínqua, só que ele foi a cavalo. Agora ele vai voltar a pé. E o que é pior, ele está descalço. Depois a gente vai ver isso. Ele está descalço. E é um local, uma região cheia de pedras. Pedras cortantes, pedras afiadas. Ali quando você andar, leva um tênis, daqueles que amarra no tornozelo, porque vira e mexe você está torcendo o pé. Não dá para andar descalço. E ele vai andar agora de volta aquele caminho longínquo até a casa do pai, de barriga vazia, suando pelo caminho, mas feliz da vida, porque ele tomou uma decisão importante. Agora ele está voltando para um lugar onde ele sabe que é bem tratado. Agora ele tomou uma decisão de voltar. Ele está deixando para trás todas as ilusões e a velha vida. Ele está indo de encontro ao seu destino. A vida dele era naquele lugar. Meu querido, quantas e quantas vezes você já teve vontade de curtir a vida, de curtir a doidada, e quem sabe até curtiu? Aproveitou? Pastor, não, foi só tristeza, decepção. Tudo que aconteceu com este moço aconteceu comigo. Eu, quando tinha dinheiro, todo mundo gostava de mim, eu tinha amigos. Perdi o emprego, fiquei desempregado, nem os parentes me visitam mais. Antigamente as pessoas gostavam de mim porque eu tinha carro, tinha dinheiro, pagava as coisas. Agora que eu fiquei desempregado, eu peço dinheiro emprestado, ninguém me dá. O gerente do banco antes, pastor, era meu amigão. Vivia me agradando. Eu não tinha lá um cheque especial, eu tinha um saldo médio elevado, o gerente me oferecia 5 estrelas, me oferecia seguro, eu comprava tudo, e era cartão de crédito, e eu ali e tal. Aí quando os negócios foram mal, quando eu fiquei desempregado, quando eu perdi o dinheiro e a minha conta ficou negativa, eu liguei para o gerente e falei: olha, não devolve meu cheque não. Ao invés de ele falar, tá bom, não vou devolver, ele me deu uma bronca, falou que o cheque já tinha sido devolvido. Eu fui pessoalmente falar lá com o gerente, pastor. Antes eu chegava, o gerente falava, senta aqui fulano, vai um cafezinho? Cheguei lá, ele nem olhou na minha cara.
estava bravo comigo. Pastor, passei por tudo isso, conheci o mundo aí fora, só vi ilusões, decepções, maldade e traição, conheci o egoísmo humano, a maldade humana, eu conheci tudo isso, mas hoje eu estou aqui na casa do Pai, hoje eu voltei, eu estou firme com o Senhor Jesus, eu voltei para a casa onde eu sou bem tratado, onde eu sou querido, onde eu sou amado, onde verdadeiramente é o meu lugar. Muito bem, e se não voltou, volte, porque esse filho pródigo está voltando e ele está pensando pelo caminho: será que o meu pai vai me dar uma bronca, vai me repreender? Porque tudo que eu tinha, que foi ele que me deu, a minha parte na herança, eu gastei. O meu pai, ele vai me humilhar, ele vai dizer: você não tem competência, você não sabe fazer nada, você é um cabeça dura. Aí deu cabeçada, perdeu tudo. Ai, se meu pai falar isso, ele tem razão. Eu fui um cabeça dura mesmo, eu dei cabeçada, eu agi como um louco. E se meu pai não quiser me receber? Por isso que eu vou chegar para ele e vou logo dizendo: pai, me recebe como um empregado, eu quero ser um dos seus trabalhadores, para não dar muito espaço para ele me pisar. Porque se ele quiser me dar bronca, ele tem razão, eu tenho que me humilhar. E ele foi voltando: será que o meu pai vai me receber? Depois de muito andar suado, maltrapilho, descalços, pés sangrando, sujo, barbudo, cabeludo, unhas compridas, fedido, suado, quando ele foi chegando perto da fazenda, a uma certa distância, o pai que estava na varanda, na casa sede, olhando sempre pelo mesmo caminho que o filho tinha ido embora, aquele pai, ele olhou e viu uma pessoa vindo. E ele ficou olhando e percebeu, pelo modo de andar, que realmente era o seu filho. O filho que anos antes tinha ido embora. O filho que durante todos aqueles anos nunca mandou uma carta, nunca mandou notícias. Ele percebe pelo jeito de andar que é o filho mesmo, o filho mais novo, mas está tão envelhecido, está tão diferente. Ele saiu daqui bem vestido e agora parece um mendigo. Está maltrapilho, rasgado, está descalço, não tem mais montaria, não tem mais empregados, mas é o meu filho. Jesus disse que o pai olhou e viu o filho de longe e sentiu íntima compaixão por ele. Este pai então, ele sai da varanda, dá um grito de alegria e vai correndo ao encontro do rapaz que anda até com dificuldade, anda devagar, fraco, faminto, cansado, sedento, sujo, maltrapilho. O pai vai correndo. Os servos, os empregados da fazenda, quando vem o patrão sair correndo, pensam: para onde que o patrão está indo? Vamos atrás dele. E eles vão correndo atrás. Quando o pai chega, ele vê que realmente é o seu filho, barbudo, cabeludo e sujo. O pai se lança ao pescoço do filho e o abraça e o beija e começa a dizer: meu filho, meu filho. Mas o rapaz, ele diz: não, pai, não me chame de filho, não. Ele cai de joelhos por terra e ele diz: pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou digno, não me chame mais de filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele disse isso, o pai dele falou: meus servos, meus empregados, rápido, voltem para casa. Peguem ali a melhor roupa, o melhor vestido e tragam e vistam o meu filho. E peguem um anel e coloquem no seu dedo. E peguem também sandálias, porque ele está descalço, e coloque nos seus pés, e pegue aquele bezerro cevado que nós estávamos guardando por uma grande festa, e matem o bezerro, preparem o bezerro, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho que estava perdido, ele foi achado, ele estava morto e reviveu. Vamos nos alegrar, porque o meu filho voltou para casa. E houve uma grande festa naquele lugar. Agora eu quero voltar com você aqui em Lucas capítulo 15, e nós vamos revisar os passos que um homem dá para cair e os passos que um homem dá para levantar, e o que significa aquilo que o pai fez em favor do filho
quando mandou os servos trazerem diversas coisas. Vamos acompanhar rapidamente a partir do versículo 13. Estamos em Lucas 15, 13. Os 3 estágios da queda de uma pessoa. Anote aí. No versículo 13, Jesus contou: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Passe um traço embaixo de vivendo dissolutamente e escreve aí primeiro estágio da queda, queda moral. Quando a pessoa sofre esta queda moral, é aquele negócio, não tem mais objetivo na vida, só quer diversão e não há limites, tudo é permitido, a pessoa se permite tudo, ela acha que pode fazer tudo, porque não tem que dar satisfação para ninguém, não tem ninguém cobrando a sua moral, a pessoa acha que acima dela não tem ninguém. A queda moral quer dizer noitadas, orgias, dormindo até meio-dia, levantando 1, 2 horas da tarde, não produzindo nada, voltando para outra noitada, vivendo dissolutamente um círculo vicioso. A pessoa troca o dia pela noite e só vive em festas. Gasta o dinheiro com prostitutas, aprende a fumar, aprende a beber. A pessoa vive dissolutamente. Primeiro passo da queda, queda moral. No versículo 14, o segundo estágio da queda de uma pessoa. O versículo 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Passe um traço aí embaixo de padecer necessidades. Queda financeira. Porque é lógico, se a pessoa só está vivendo na noitada, na orgia, naquele círculo vicioso, durante o dia não faz nada, não produz, não trabalha, só gasta, essa pessoa vai entrar em crise, vai entrar em parafuso, vai perder tudo, porque não ganha dinheiro, não tem trabalho, não procura emprego, não faz nada produtivo, só gasta, só quer viver de festa. Queda financeira. E aqui no versículo 15, a gente vê o terceiro estágio, que é a queda espiritual e a mais grave de todas. A queda espiritual. Versículo 15 diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Então passa um traço aí debaixo de apacentar porcos e escreve queda espiritual. Por que Jesus não disse: olha, ele arrumou um emprego e foi apacentar ovelhas? Por que Jesus disse: ele foi apacentar porcos? Então você precisa se lembrar que o moço desta história é judeu. A história está sendo contada primeiramente para os judeus e o próprio Senhor Jesus é judeu. E segundo o costume judaico, o porco é considerado um animal imundo, repugnante. É um animal que não deve ser saboreado, a sua carne não pode ser comida e nem o seu cadáver pode ser tocado, mesmo que a pessoa esteja morrendo de fome. Quando Jesus escolheu que ele foi apacentar porcos, Jesus quis mostrar que ele ia fazer agora um trabalho indigno de um filho de Deus. Veja comigo no livro de Levítico, no capítulo 11, verso 4, por que os judeus não comem carne de porco? Aliás, de outros animais também. Mas para você entender, vamos ver a partir do versículo 4. Na lei de Moisés está escrito, que é a lei que o judeu obedece: desses, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Então, não adianta.
O judeu não come carne de porco porque esta carne é considerada imunda. Você lembra quando Jesus entrou no território dos Gadarenos e veio ao encontro dele um rapaz endemoniado? E Jesus começou a expulsar o demônio, e não era um demônio só, era uma legião. Aí os demônios fizeram um pedido para Jesus, em Marcos capítulo 5, versículo 12. Você vai entender por que Jesus falou dos porcos aqui. Quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno, os demônios disseram, versículo 12, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Quer dizer, os demônios entraram nos porcos. O porco é considerado pelo judeu um animal imundo. A sua carne não pode ser comida, porque a carne de porco é imunda. Eles não comem, não tem jeito. Quando Jesus disse, olha, ninguém lhe dava nada, e ele arrumou um emprego e foi apacentar porcos, Jesus está mostrando que ele foi fazer um trabalho indigno para um filho de Deus. Seria a mesma coisa que, por exemplo, você falar assim para mim, pastor João Ribe, eu sou cristão, mas a crise, a fome está na terra, a situação está muito feia, está difícil arrumar emprego, mas eu arrumei um emprego abençoado, Deus abriu uma porta para mim, eu vou trabalhar num bingo. Aí eu vou virar para você e falar assim, não foi Deus que preparou. Porque trabalhar num bingo não é um emprego para um filho de Deus. Pastor, está difícil arrumar emprego, mas olha, arrumei emprego aí, vou trabalhar num botequim, eu vou servir bebida. Mas o bar não é meu, nem a pinga é minha, eu só vou atender os clientes. Não, Deus não abriu essa porta para você trabalhar vendendo pinga. Pastor, eu não consegui arrumar emprego nenhum, mas arrumei um emprego para vender bilhete de loteria. Me desculpe, meu amigo, essa porta aí não foi Deus que abriu, não. Esse não é o emprego de um filho de Deus. Então, quando Jesus disse que ele foi apacentar porcos, Jesus está mostrando, ele caiu. Ele foi fazer um trabalho que nenhum judeu faria. E ele caiu tanto que você viu que aquela hora, ele e os porcos não tinham diferença nenhuma. Os porcos ali, chapurdando, comendo bolotas, e ele, deve ser bom, né? O porco come com tanta vontade, deve ser gostoso. Caiu completamente. Fundo do poço, queda espiritual, queda total. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Muito bem, agora nós vamos ver a queda para o alto. Você viu a queda para baixo. Agora nós vamos ver a queda para cima, porque dá para cair para cima também. Acompanhe comigo no versículo 17. Jesus disse, e caindo em si. Quer dizer, a pessoa tem que cair em si. Para cair para cima, ela tem que cair primeiro em cima dela mesma. Tem que cair em si. Ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, grifa aí embaixo, e eu aqui pereço de fome. Quer dizer, ele caiu em si e reconheceu que a culpa era dele. Ele não ficou lá no chiqueiro, no meio dos porcos, com a barriga vazia, querendo comer as bolotas. Ele não ficou culpando, olha, aquele falso amigo, hein? Quantas e quantas vezes jantou na minha casa e no dia que eu precisei ele me virou as costas. Eu estou aqui por culpa dele. Se ele tivesse me ajudado, eu não estava aqui. Ele não ficou culpando o amigo. Aquele gerente de banco, aquele banqueiro, ele é culpado de eu estar aqui nesse chiqueiro, porque eu fui lá pedir empréstimo e ele não me emprestou, ia começar um negócio próprio. Se ele tivesse me ajudado, eu não estava aqui. Não, ele não culpou o gerente. Ele falou, e eu aqui? Ele caiu em si e ele disse, e eu aqui? Ele é o culpado. Não é o diabo o culpado, não é o macumbeiro o culpado. A pessoa tem que entender, eu sou o culpado. A maneira como eu agi, as coisas que eu fiz, a pessoa tem que cair em si e tem que dizer, eu sou o culpado. E você vê que ele se arrepende. O arrependimento brota dentro dele. Ele diz, eu já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. O reconhecimento do pecado, eu sou
ocupado e eu me arrependo. Por que eu não fiquei com meu pai? Eu vou lá dizer para o meu pai que eu pequei contra ele. Eu pequei. Arrependimento. Nós estamos vendo como é que uma pessoa cai para cima. Continuando. No versículo 20, a gente vê que ele entra em ação, porque não adianta só a intenção. Eu vou procurar meu pai. Qualquer dia eu vou. Qualquer dia eu vou lá pedir perdão para o meu pai. Muita gente diz, qualquer dia eu aceito Jesus. Qualquer dia eu batizo. Qualquer dia eu fico firme na igreja. Isso é intenção. A pessoa tem que entrar em ação. O versículo 20 diz que ele, levantando-se, foi. Então grifa aí, levantando-se, foi. A pessoa tem que entrar em ação. Foi para o seu pai. E aí começa, então, a conversão. Porque antes ele estava caminhando numa direção longínqua, cada vez mais longe do pai. Agora ele se levantou e se converteu. Ele está voltando. Quando a gente diz para a pessoa, você precisa se converter, significa voltar atrás. Você está indo nessa direção, você vai para o inferno. Você vai para o abismo. Você vai parar lá no chiqueiro. Você vai ficar com os porcos. Se converte, volta para a casa do pai. Então ele começou a conversão. Quando estas coisas se reúnem, estas condições acontecem e a pessoa entra em ação, você vê que ele não mediu distância. É longe, está descalço. Nós sabemos que ele está descalço, porque naquela hora o pai falou, olha, coloca uma sandália nos seus pés. Mas nós vamos ver já o significado disso. Ele volta, apesar de todo o sofrimento, mas ele volta porque ele está disposto a ficar com o pai. Quando ele estava ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Íntima e compaixão. Duas palavras que querem dizer separadamente o seguinte: íntimo é aquilo que a gente sente no âmago do nosso ser, naquilo que chamamos de alma, é aquilo que está nas nossas entranhas. Compaixão é aquilo que a gente sente pela dor de uma pessoa que está sofrendo, e a gente consegue sentir a dor daquela pessoa. A gente olha, vê o sofrimento e sente compaixão, sente dó, mas não é só se penalizar. A dor daquela pessoa dói dentro de nós. Então o pai olhou e ele sentiu íntima compaixão. Os pés cortados, a roupa esfarrapada, a barba crescida, as unhas sujas, o corpo suado. Ele que tinha tido contato com os porcos, isto é, o porco não pode nem ser tocado pelo judeu. Ele estava ali cheio de fezes de porcos, urina de porcos. Ele dormiu no meio dos porcos. Então o pai viu a situação que ele estava e sentiu íntima compaixão. Deus se compadeceu. Sabe, amados, às vezes a pessoa tem vontade de voltar, mas ela pensa assim, se eu voltar, Deus não vai me receber, porque eu aprontei demais lá fora. Antes eu estava na igreja, estava tudo bem, aí eu me afastei, aprontei, agora Deus não me quer mais. O pastor então não quer nem me ver pintado de ouro, eu não tenho coragem de voltar, eu não sou mais digno. O filho pródigo, ele pensa que não é mais digno, mas o teu Pai Celestial, ele tem uma palavra para te dizer. Pode ser que o teu pastor te rejeitou, pode ser que todos os teus amigos te abandonaram, pode ser até que os teus propincos, as pessoas mais íntimas, as pessoas mais queridas, te viraram as costas. Mas a partir do momento que você se converteu e você veio na direção do Pai, o Pai já te viu de longe, Ele já sentiu íntima compaixão pela tua vida, e o Pai já está correndo ao teu encontro para te abraçar, para te beijar, para dizer, meu filho, seja bem-vindo, minha filha, seja bem-vinda, eu estava esperando por você há muito tempo. O pai, ele corre ao encontro. Veja, ele anda devagar, mas ele está voltando. Quem corre rápido é o pai. Quem chega primeiro é o pai. Tudo por quê? Porque houve a conversão. Continuando aqui a leitura, no versículo 20, que diz que o pai, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Agora, Deus é santo, igreja, sim ou não? Se no Antigo Testamento Moisés escreveu que o judeu não pode nem tocar no porco,
Aquele filho pródigo, ele não apenas tocou nos porcos, ele conviveu com os porcos, ele apacentou os porcos, ele se tornou um dos porcos. Ele está sujo com a sujeira dos porcos. Ele não tomou banho no caminho. O judeu tinha a seguinte ordem na lei: não toque no porco porque você vai ficar imundo. Então ele é imundo, não apenas no sentido de que o porco é um animal sujo, mas no sentido espiritual. Então como que o pai vai correndo e o abraça e o beija? O pai não disse: olha meu filho, já eu vou te abraçar e te beijar, vai tomar um banho primeiro, vai mudar de roupa. Não, o pai o abraça e o beija no estado que ele está. Então pare de dizer que você é indigno, que você é indigna, que o pai não te quer mais, porque o pai está declarando: eu te amo do jeito que você é, eu te recebo do jeito que você está, eu te abraço do jeito que você se encontra, eu te recebo nos meus braços do jeito que você está. Deus te ama. E o abraçou e o beijou, mesmo ele estando espiritualmente imundo. E continuando aqui a análise, o filho, no versículo 21, ele confessa o pecado. Ele diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele confessou. Não adianta só ficar pensando: eu sou pecador. Tem que chegar diante do pai, dobrar o joelho e dizer: pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Quer dizer, se humilhou. Mas antes que ele dissesse: pai, me faça como um dos teus trabalhadores, antes que ele falasse isso, para não dar chance para o pai dar uma bronca talvez, quando ele falou: não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompeu e chamou os servos. Aqui você sabe que o pai é Deus, e você sabe que os servos são os anjos de Deus, que o acompanham em toda parte. Então o pai disse para os servos: rápido, tragam a melhor roupa. Deus não vai dar o pior. Troque a roupa dele agora. Mas o pai já recebeu, já abraçou, já beijou. Agora dê para ele a melhor roupa. O que isso quer dizer? Que a troca de roupa significa uma troca de vida. Antes ele era sujo, imundo e estava na velha vida. Agora o pai está mandando trocar a roupa dele. Quer dizer, é uma mudança que envolve a aparência, mas no mundo espiritual significa o novo nascimento. Tanto é que o pai depois vai dizer: este meu filho estava morto e reviveu. Troque a roupa, porque ele nasceu de novo. Ele não é mais aquele filho que saiu de casa, aquele filho rebelde, aquele filho que se prostituiu, que viveu dissolutamente, que gastou dinheiro com as prostitutas, mas ele ainda está sujo. Mas troque a roupa e dê a melhor roupa para ele, porque ele nasceu de novo. Ele estava morto e reviveu. Trocar de roupa significa ter uma nova vestimenta. Se a pessoa não tiver essa nova roupa, não pode ficar na presença de Deus. E só recebe a nova roupa se realmente seguir esses passos da queda para o alto. Quer dizer, reconhece o pecado, cai em si, se arrepende, se levanta, vai, pede perdão, confessa o pecado. Só assim a pessoa pode receber a nova roupa. Porque se a pessoa comparecer diante de Deus com a roupa velha, se a roupa não foi trocada, essa pessoa vai ser expulsa da presença de Deus. Você já leu no Evangelho aquela parábola dos convidados da festa de casamento? O rei mandou convidar as pessoas para a festa de casamento e muitos não vieram. Aí o rei disse para os criados: tragam aí todo mundo, força-os a entrar na minha casa, traga-os na minha festa. E quando chegou o momento da celebração do casamento, o rei desceu para ver os convidados. Você vai ver a importância da roupa. Veja em Mateus capítulo 22, versículo 11. Por que tem a troca de roupa? É importante. Essa troca de roupa significa uma nova vida. Na parábola dos convidados, quando o rei desce para ver os convidados, diz assim, no versículo 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto
e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quer dizer, sem a veste nova, não dá para ficar na presença do rei. E a pessoa só recebe a veste nova se converter, se apresentar diante do Pai e se pedir perdão. Muito bem, a melhor roupa. Continuando aqui, também mandou colocar um anel na sua mão. O anel é o símbolo de autoridade. Quando você vê um advogado, ele está usando um anel no dedo. Aquele anel quer dizer que ele tem autoridade para defender os réus ou os clientes no fórum. Ele tem autoridade para falar pelos seus clientes. Um médico, ele tem um anel. Aquele anel quer dizer, tanto para ele como para o dentista, para o cirurgião, que ele tem autoridade para operar. Antigamente os reis assinavam decretos, derramavam cera quente, e enquanto a cera estava secando, ele pegava o anel e carimbava, era um selo. Também aqui no Brasil as pessoas escreviam cartas, os mais nobres, os ricos, escreviam cartas, fechavam o envelope, derramavam cera no envelope ali para fechar, e quando a cera estava secando, carimbava com anel, dizendo, ninguém pode abrir aqui, é símbolo de autoridade. Então aqui ele está dando a melhor roupa, está dando um anel na mão, como símbolo de autoridade, e também sandálias nos pés, quer dizer, o jovem chegou descalço. Ele mandou colocar sandálias nos pés. O significado das sandálias: antigamente, na época de Jesus, somente os senhores podiam usar sandálias ou sapatos, para você entender. Porque os escravos, e naquela época havia escravidão, os escravos eram obrigados a andar descalços. Então compreenda isso. Quando ele disse, coloque sandálias nos seus pés, quer dizer que o pai recebeu aquele filho como escravo, mas agora está dando para ele uma sandália, dizendo, ele não é mais escravo, ele é filho. Então o restabeleceu a situação, a condição de filho. Então o que Deus quer fazer na tua vida, se você se converter, se você voltar para a casa do Pai, se você se arrepender, Deus quer fazer tudo isso. Ele vai tirar esses trapos espirituais que você está usando, essa roupa velha manchada pelo pecado, e Ele vai te dar uma veste branca resplandecente, lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Ele vai mandar colocar um anel de poder na tua mão, para você ter autoridade para expulsar demônios e agir em nome de Jesus Cristo. E Ele vai mandar colocar uma sandália nos teus pés para dizer, este homem, esta mulher não é mais escravo do diabo, agora é filho de Deus, é filha de Deus. E agora, o significado do bezerro cevado. O pai disse, meu filho, vai lá, servos, vão lá, peguem o bezerro cevado, matai-o e comamos. Esse momento de restauração tem que haver alegria, mas é uma alegria em que uma morte tem que ser lembrada. Ou você acha que mandou matar o bezerro cevado por acaso? Pegai o bezerro cevado e matai-o. Compreenda isso. A restauração do filho pródigo só pode ser feita através de uma morte. A alegria, a restauração completa e a comunhão só pode ser feita através de uma morte. Esse bezerro cevado, ele representa uma pessoa. Ele representa o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que foi guardado desde a fundação do mundo. O que é um bezerro cevado? É um bezerro que é criado confinado. Então, esse bezerro não anda, ele não se move. Por quê? Porque o gado, quando anda muito, sobe montanha, sobe barranco, desce barranco, o gado fica musculoso. A carne do gado fica dura. Quando dizem que a carne argentina é melhor do que a carne brasileira, isso é verdade. Porque lá na Argentina, os bois pastam em terrenos planos. Quase não tem montanha. E aqui no Brasil, o terreno é muito acidentado, o nosso gado se exercita muito. Então o nosso gado é mais musculoso do que o gado argentino. O gado que faz menos exercício tem a carne mais macia. O bezerro cevado significa, ele está confinado, ele está guardado, a sua carne é tenra e macia, e está guardado para ser morto numa ocasião especial.
O Senhor Jesus é esse bezerro cevado. Ele foi guardado desde a fundação do mundo e foi guardado para uma ocasião muito especial. Ele foi morto pela humanidade na cruz do Calvário para resgatar a nossa vida das mãos sujas do diabo, para resgatar a nossa vida do poder do pecado. A alegria do filho pródigo só existe por causa da morte do Senhor Jesus. Muito bem. E finalizando, o pai se alegra dizendo: vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Não existe reencarnação. A pessoa tem que nascer de novo nesta vida. Esse meu filho estava morto e reviveu. Você não vai melhorar de vida só na próxima vida, porque não existe a próxima vida. Aliás, existe uma próxima vida sim, mas é um lugar definitivo para onde você vai que você não sai mais. Ou você vai com os porcos, com os demônios, ou você volta para a casa do Pai. Porque não existe a oportunidade de uma pessoa morrer e depois nascer de novo. Isso é balela. Porque aqui o próprio Senhor Jesus estava dizendo que este filho estava morto e reviveu. Quer dizer, ele andava, ele trabalhava lá com os porcos, mas estava morto. E por que ele estava morto? E por que ele reviveu? Nós já sabemos, conhecemos a palavra, mas eu quero que você aprenda também. Leia comigo a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1. A pessoa está morta. Nesta situação aqui, está escrito o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A pessoa que pratica pecado, pratica ofensas, espiritualmente ela está morta. E a pessoa só pode ser vivificada se ela se converter, se ela se arrepender e se pedir perdão, se voltar para o Pai, se ela abandonar o pecado. Esse meu filho estava morto. Por que ele estava morto? Porque ele vivia dissolutamente, andava com prostitutas, bebia, se viciava, vivia em noitadas, gastava o dinheiro, não pensava em ninguém, vivia de uma maneira ímpia. Ele estava morto nos pecados. Esse meu filho estava morto e reviveu. Reviveu por quê? Porque se arrependeu dos pecados e voltou para a casa do Pai. Ainda na carta aos Efésios, no capítulo 5, veja o versículo 14, o que está escrito. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. O que o filho pródigo fez? Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. A pessoa tem que entrar em ação. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A pessoa só pode nascer de novo através de Cristo. E eu quero ainda ler para finalizar. Já estamos finalizando a mensagem. Eu quero ler para você lá no livro das Revelações, em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 até o 6, Jesus falando. E você vai ver que esses requisitos espirituais para uma pessoa iniciar a queda para o alto, para a pessoa se levantar, para a pessoa ser restaurada, eles são repetidos aqui no capítulo 3. Acompanhe comigo, Apocalipse 3, verso 1. Jesus disse: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Só Deus sabe as obras de uma pessoa, só Cristo sabe. Às vezes a pessoa aparentemente está viva, pensa que está viva, mas por causa das obras ela está morta. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Na verdade eu sei que você é um cadáver que anda. Você está morto por causa que eu sei as tuas obras. Versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A pessoa que está morta, ela gera morte.
E as pessoas que estão à sua volta também são alcançadas pela morte, contaminadas pela morte. Então confirma o restante que estava para morrer. Seja vigilante, vigia. As suas obras não são perfeitas diante de Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois. Quer dizer, o que aconteceu com o jovem? Ele caiu em si. Eu me lembro quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele se lembrou. O que está dizendo aqui no versículo 3? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Arrependimento e arrepende-te. O jovem se arrependeu. A condição para a pessoa ser restaurada é se lembrar, fazer análise e se arrepender. E ele ainda continua dizendo: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou Jesus vai voltar a qualquer momento, ou você vai morrer a qualquer momento, mas a qualquer momento ele pode vir sobre ti, e a tua vida pode ser arrancada. Eu recebi, por exemplo, a notícia de que um grande amigo meu, judeu, que não queria saber de Cristo nem do Evangelho, um homem brilhante, inteligentíssimo, cheio de planos. Fui gerente de propaganda dele, na época que eu trabalhei em Manaus. Eu estava viajando essa semana, telefonaram dizendo que ele morreu. Ele tinha costume de dormir até um pouco mais tarde, até umas 11 horas da manhã. A esposa dele levantou mais cedo. Aí tocou o telefone, mais ou menos umas 10 horas. Ela pegou o telefone e foi até o quarto para ver se ele já tinha acordado, para ver se ele podia atender a ligação. Ela não ia acordá-lo. Mas quando ela chegou, estranhou a posição que ele estava. E ele tinha morrido. Todo o plano dele se encerrou ali. Quer dizer, ele investiu na vida, mas se esqueceu do mais importante. Ele não vigiou. A morte chegou como um ladrão e roubou a sua alma, tirou a sua vida. E o Senhor Jesus está ameaçando. Ele diz que ele faz isso mesmo. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Olha a importância das vestes aqui. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que foi que o pai fez? A primeira coisa que ele fez com o filho pródigo: coloquem sobre ele o melhor vestido. Quer dizer, as vestes representam a transformação da pessoa. Andar vestido de branco significa ser uma nova criatura, uma pessoa que nasceu de novo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pessoa ouve se quiser. Mas você está ouvindo e está dizendo assim: pastor, meu pai não é fazendeiro, eu não recebi uma fortuna, eu não gastei meu dinheiro com orgia, eu não fiquei em noitadas. Mas eu te digo que você também está nessa situação do filho pródigo. Vamos conferir isso agora. Nós estamos neste mundo. O corpo que nós estamos usando como morada para o nosso espírito, para a nossa alma, este corpo não nos pertence. Este corpo o Pai nos deu, é a parte da herança. Ele nos deu esta vida, este corpo, e com este corpo nós estamos andando pelo mundo. Alguns podem andar dissolutamente, viver dissolutamente. Este corpo não te pertence, ele é de Deus, ele é do Pai. Mas você fuma, e o pulmão que não é teu, você está contaminando. E alguns injetam drogas e vão danificando esse corpo. E outros bebem e destroem o rim, destroem o fígado, e se enchem de bebida, e destroem o próprio sangue, e destroem o estômago, e matam o coração, vivendo dissolutamente através de vícios. Este corpo não é teu, foi emprestado por Deus para você morar por um tempo aqui na terra. E quando este corpo se desfizer, a pergunta é esta: onde você vai morar?
Se você destrói esse corpo que não é teu, que Deus te emprestou, que pertence ao Pai, se você deixar de ter esta casa aqui para morar, aonde você vai morar? Ou você vai morar com os porcos, com os demônios, ou você vai morar na casa do Pai. Mas você não pode usar o teu corpo do jeito que você está usando. Porque a palavra, o Evangelho diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O tempo de vida que você está vivendo. Você pensa que tem tempo. Olha, quando eu envelhecer, mais para frente, aí eu volto para a igreja, aí eu volto para Cristo, aí eu aceito Jesus. Agora não, sou muito jovem. Você pensa que o tempo é teu. Todo dia Deus te dá novas 24 horas. E você gasta essas 24 horas dissolutamente. É boate, é noitada, é festança, é passeio. E você podia aproveitar esse tempo melhor, participar de coisas na presença de Deus, orar de madrugada, ler a Bíblia, orar durante o dia. Aproveitar esse tempo para aprender a palavra de Deus, para conhecer os mistérios de Deus. E você aproveita o teu tempo com tantas outras coisas. O meu amigo judeu que morreu, ele estava empenhado num projeto de fotografia digital. Eu vou lançar a fotografia digital a nível comercial no Brasil, cheio de planos. Ele usava o tempo e no seu tempo ele só pensava nisso. Porém o seu tempo acabou, porque o tempo também é emprestado por Deus. Chega uma hora, o tempo acaba. E quando o tempo se esgota porque você gastou dissolutamente, então, meu querido, não há mais chance para você, porque você deixou passar o tempo da tua oportunidade. Você ficou achando que teria tempo mais tarde, mas você não vai ter tempo mais tarde. Quando você parte deste mundo, você parte e acabou-se, e você não foi nem avisado. A sua vida é tirada da terra, o seu tempo é cortado, é como uma árvore arrancada do chão, e o teu tempo se esgotou, nem mais um minuto, nem mais um segundo. E também, muitos vivem dissipando os bens, porque a pessoa que é de Deus, ela sabe que se ela arruma trabalho, foi com a ajuda de Deus. A pessoa que é de Deus, ela sabe que se formou num curso, se tem uma graduação melhor, foi Deus que deu a oportunidade. Se a pessoa comprou uma boa casa, um bom carro, foi Deus que deu. A pessoa que é de Deus reconhece isso. Agora quem não é de Deus, pega o dinheiro, gasta em coisas que não convém, pega os bens que possui e dissipa esses bens, não reconhece que foi de Deus, que recebeu de Deus. Entra num bingo, detona o salário. Entra num bar e detona o dinheiro que ganhou naquela semana, o vale. Pega os bens que possui, vende e faz negócios errados, perde tudo, dissipa os bens, porque não reconhece que foi Deus que deu. E a ninguém neste mundo é dado possuir nada definitivamente. Um outro amigo me contou que ele foi num funeral, e aquele silêncio, né? Um funeral de ímpios, sabe como é que é? Um funeral triste, as pessoas falando tudo baixinho, chorando, aquele choro miúdo. E ele estava nesse funeral lotado. Era um homem importante que tinha morrido. E só gente importante no funeral. Aí começou a tocar um celular bem baixinho. Aí todo mundo que tinha celular tirava do bolso. Ah, o meu não é. Aí outro tirava. Ah, o meu não é. E todo mundo e o celular tocando. E todo mundo tirando do bolso. Poxa, onde está tocando esse celular? E começaram a procurar o barulho. Sabe onde estava o celular? No bolso do defunto. Aí o genro enfiou a mão dentro do paletó e tirou o telefone e atendeu e falou bem baixinho: alô? Aí o outro respondeu: por favor, o fulano de tal. Ele não pode atender. Fala que é fulano, uma autoridade. Fala que é fulano que ele atende na hora. Ele não pode atender, porque ele está morto. Você vê? Não dá para levar o celular para o caixão. E o defunto não pode nem atender uma chamada. Mas gastou os bens dissolutamente. Quer dizer, você está compreendendo?
Nós estamos em oração para você voltar para a casa do Pai. A igreja está orando para você voltar para a casa do Pai. O Espírito Santo está falando esta palavra para você voltar para a casa do Pai. O Espírito Santo está falando com você nesta noite para você voltar para a casa do Pai. E venha do jeito que você está, porque o Pai está de braços abertos para te receber. Hoje a tua vida vai ser transformada. Uma veste nova te aguarda, um anel de autoridade, uma sandália para os teus pés, o bezerro cevado, uma grande festa. Os anjos de Deus vão cantar e dançar por causa da tua salvação. Então agora eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Olha, o Pai, Ele já está saindo daquele trono de glória. E Ele está vindo correndo para te receber. Vem aqui para frente agora. O Pai vai se encontrar com você aqui neste lugar. Venha, venha o mais depressa que você pode. Mas ainda que você se apresse, o Pai está correndo mais do que você. Quem tem mais velocidade é o Pai. É Ele que está contente porque você está voltando. Então volta. Venha correndo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Houve uma festa, uma grande alegria. A igreja tem que se alegrar por cada vida que está voltando. Venha do jeito que você está. Oh, glória. Venha, venha, venha. E olha, tem mais gente chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Quando é bom, assim, quando a pessoa sente que o Espírito de Deus falou, venha, e a pessoa vem. Oh, glória. Agora, dobre o teu joelho comigo aqui na frente, porque o filho pródigo fez isso. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja estenda as mãos na direção dessas pessoas. Vocês são os servos de Deus. Amém? Os servos do Pai de família. Com a tua mão estendida na direção dessas pessoas, nós vamos orar. Você que está aqui na frente, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Pai querido, meu Deus amado, eu ouvi a tua palavra e eu voltei para os teus braços. Eu creio que o Senhor me recebe do jeito que eu estou. E eu te peço, faça na minha vida a mesma coisa que o Senhor fez com o filho pródigo. Me dá agora uma nova veste, a melhor veste. Coloca um anel de autoridade no meu dedo. Coloca nos meus pés as sandálias e me dá participação no bezerro cevado. Me dá comunhão com o Senhor Jesus. Meu Deus querido, meu Pai amado, perdoa agora os meus pecados pelo sangue de Jesus e confirma o meu nome no livro da vida, hoje e para sempre. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.